Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é Desvendando a Inteligência Social. Nós vamos começar desvendando o conceito e entender por que ela é tão importante para as nossas vidas. Será uma sequência de 5 episódios com muitos insights inspirado no livro do Daniel Goleman, Inteligência Social. Então vamos começar pelo conceito. O que é a inteligência social? Em termos simples, é a capacidade de se conectar bem com os outros e navegar nas complexidades das relações humanas. Daniel Goleman define inteligência social como uma combinação de habilidades que nos permitem entender, influenciar e relacionar-se bem com os outros. Ter consciência da inteligência emocional é compreender e romper as barreiras linguísticas e culturais. E é interessante essa passagem que ele traz das barreiras linguísticas e culturais, porque logo no início do livro ele traz um exemplo de como que um comandante militar poderia dar sinais em linguagem corporal, mesmo não falando a mesma língua de outras pessoas ali, né, de outro país, de que eles estavam indo em sinal de paz, que era simplesmente ajoelhar, apontar as armas para o chão e sorrir. Isso já foi um sinal, e isso já demonstrou bastante também inteligência social para entender que eles não estavam em ataque, mas simplesmente em conversa. Isso nos faz pensar que a inteligência social não se resume só em ser inteligente apenas a respeito de relacionamentos, mas também os nossos relacionamentos. Esse conceito amplia o foco de inteligência social na perspectiva de uma pessoa para a de duas pessoas, o que vem à tona quando uma pessoa se envolve em um relacionamento. Expandir o nosso foco dessa maneira nos permite olhar além do indivíduo, a fim de tentar entender o que realmente ocorre quando as pessoas interagem e olhar além dos nossos estreitos e egoístas interesses pessoais e enxergar também os interesses do outro. Para compreender melhor a inteligência social, nós precisamos falar sobre a natureza social do nosso cérebro. O nosso cérebro é literalmente programado para interações sociais. Desde cedo, nós nos desenvolvemos em ambientes sociais e as nossas conexões neurais, elas são moldadas por essas experiências. Pesquisas mostram que o nosso cérebro possui circuitos específicos, como os neurônios espelho, que nos ajudam a entender e responder às emoções dos outros. Esses neurônios nos permitem sentir o que os outros estão sentindo, facilitando a empatia e a conexão. Uma ilustração é quando estamos assistindo uma cena de drama ou de suspense em um filme. E quando a gente vai perceber, nós estamos tão tensos quanto o personagem vivendo aquela situação. Agora imagine no dia a dia. Vamos simplesmente nos conectando com as emoções e expressões das pessoas ou até dos elementos no ambiente, como por exemplo música, e refletindo em nós aquele estado daquilo que está ressoando dentro do ambiente. O cérebro é social. Nós fomos programados para nos conectar. Quanto mais forte a nossa ligação emocional com alguém, maior a força mútua. As nossas trocas mais potentes ocorrem com as pessoas com quem passamos mais tempo no dia a dia, ano após ano, sobretudo com as quais mais nos importamos. Uma situação que eu vejo como gestora de pessoas com muita frequência é a distorção de percepção sobre as atitudes das pessoas. Vou trazer um relato que eu observei esses dias. Esta situação ocorreram com 2 pessoas. Aqui eu vou chamar de Maria e Clara para preservar o nome. A situação foi que a Clara acreditava que a Maria estava sendo muito crítica e injusta em relação aos feedbacks sobre a sua conduta, e isso causou tensão entre elas por muito tempo.
Maria decidiu marcar uma conversa para perguntar a Clara, de forma clara e vulnerável, sobre o que tinha sentido em relação às trocas das duas e as suas preocupações. Essa conduta ela foi de empatia e de abertura para diminuir a tensão estabelecida e compreender o que motivava essa tensão entre elas. Elas dialogaram com transparência sobre todos os pontos, fizeram um acordo sobre como tratar as preocupações e os feedbacks também sobre as trocas e como que elas poderiam ter uma postura diferente dali para frente. Você consegue perceber que esse diálogo, a abertura de uma pessoa, provocou com que a outra se abrissem e estabelecessem novos acordos? Isso eu vejo com muita frequência. A gente vive, na verdade, isso com muita frequência. E essa frase do livro ela é perfeita para embasar esse exemplo que eu contei agora. A nossa inteligência social é o alicerce das nossas interações diárias e do nosso bem-estar emocional. Isto significa que a qualidade das nossas relações impacta diretamente na nossa saúde mental e também emocional. Quando melhoramos a nossa inteligência social, nós estamos, na verdade, cuidando da nossa saúde emocional e criando um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. Isso não só beneficia as nossas relações pessoais, mas também as profissionais. O cérebro é social. Nós fomos feitos para nos conectar. Separei agora algumas perguntas para gerar reflexão para sua autoanálise. Como que você avaliaria a sua inteligência social? Como que as suas interações diárias são afetadas pelo seu nível de inteligência social? Quando foi a última vez que você realmente se colocou no lugar de outra pessoa para entender os seus sentimentos e as suas perspectivas? Pense em uma situação recente onde houve um mal-entendido. Como que a inteligência social poderia ter mudado o resultado dessa situação? Como que você acha que a inteligência social influencia a sua saúde emocional e o bem-estar geral? Em que áreas da sua vida você poderia melhorar a sua inteligência social para criar relações mais harmoniosas e eficazes? A nossa inteligência social é o alicerce das nossas interações diárias e também do nosso bem-estar emocional. Com essas perguntas, você já começa a ter uma grande compreensão de como que está hoje a sua inteligência social. E assim, concluímos o primeiro episódio da nossa série sobre inteligência social. Hoje, nós desvendamos o conceito da inteligência social, entendemos como que o nosso cérebro é programado para se conectar com os outros e vimos um exemplo prático de como que essa habilidade pode resolver conflitos. Lembre-se, a inteligência social é uma habilidade que podemos desenvolver e aprimorar ao longo da vida. Cada interação é uma oportunidade para praticar e crescer. Então, da próxima vez que você estiver conversando com alguém, preste atenção, ouça com empatia e responda com entendimento. Obrigada por acompanhar mais um episódio desse programa e vamos explorar no próximo em relação à empatia e como que ela transforma as nossas relações. Então não perca e até lá, cuide bem das suas conexões sociais e de você mesmo. E se você quiser saber ou ter mais conteúdo além da rádio, você pode também me seguir via Instagram. É @mai_soares_oficial. Obrigada e até a próxima! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.